a concentrar-nos em José Sócrates. Aos dois pergunto com muita franqueza, o Poder Judicial emendou a mão? Eu não vejo as coisas assim. O Poder Judicial determinou a prisão preventiva de um suspeito e agora atenuou essa medida pela medida seguinte, ou seja, a obrigação de permanência na sua habitação. O que para mim é preocupante é que ao fim de 10 meses de prisão ainda não haja acusação. E para mim é preocupante também que este episódio tenha sido subtraído ao debate público pelas pessoas bem comportadas que não querem perturbar este debate político oco, formal, retórico, em que os mesmos partidos dizem sempre as mesmas coisas à hora certa, uns aos outros. Mas o que é que queria ver discutido? O engenheiro José Sócrates foi primeiro-ministro de Portugal e chegou a esse lugar, a esse cargo, porque foi escolhido pelos portugueses em eleições. E foi escolhido pelos portugueses em eleições porque foi apresentado pelo Partido Socialista como a melhor pessoa para governar Portugal. E depois é preso por suspeitas de corrupção, de fraude fiscal, de branqueamento de capitais, e ninguém discute isto. Ninguém quer discutir isto publicamente, nem sequer num debate sobre eleições. Eu compreendo que não queiram discutir, porque todos tenham medo disto, se calhar todos têm culpas no cartório onde estas coisas acontecem. Os factos que imputam ao engenheiro José Sócrates são factos que têm relevância jurídica ou criminal e por isso ele foi preso e por isso ele é suspeito e é arguído num processo crime, mas tem também relevância política e por isso nós devemos discutir isso. E devemos discutir para que no futuro, até para evitar que no futuro voltamos a escolher, se for verdade, voltássemos a escolher pessoas que utilizem os cargos públicos em benefício pessoal. Permita-me interrompê-lo para dar conta do comunicado da juíza presidente da Comarca de Lisboa. Tínhamos há pouco conhecimento do comunicado da Procuradoria-Geral da República. Agora temos a Comarca de Lisboa a informar que, em atenção ao disposto, enfim, de uma série de artigos do Estatuto dos Magistrados Judiciais, foi hoje proferido despacho de reapreciação das medidas de coação aplicadas ao arguido José Sócrates. Na sequência da promoção do Ministério Público nesse sentido, hoje apresentada. Neste despacho, o Tribunal Central de Instrução Criminal decidiu que o arguido aguarde, como vimos, os ulteriores termos do processo sujeito à medida de coação de obrigação de permanência na habitação nos termos deste artigo aqui citado e a proibição de contactos de forma direta ou indireta com diversas entidades e pessoas singulares. Na sua promoção, o Ministério Público invocou o perigo de fuga e de perturbação do inquérito na vertente de aquisição e conservação de prova e propôs a aplicação ao arguido das medidas ora sancionadas pelo juiz de instrução, não tendo apresentado factos novos face à reapreciação efetuada em 9 de junho de 2015, pelo que foi julgado desnecessário ouvir o arguido. O juiz de instrução continuou comunicado, fundou a medida privativa da liberdade ora aplicada, como fez em 9 de junho de 2005, no perigo de perturbação do inquérito na vertente da aquisição e conservação de prova e não no perigo de fuga previsto numa determinada linha. O Ministério Público não promoveu a fiscalização da medida por meios eletrónicos. Ao juiz está vedada a aplicação da medida de coação mais gravosa do que a proposta pelo Ministério Público no que respeita à sua natureza, medida ou modalidade de execução quando não se funde num determinado disposto. Enfim, temos aqui alguns argumentos técnicos que me parecem, enfim, que não contribuem à informação, mas o Tribunal Central de Instrução Criminal conclui que comunicou a imposição da medida e a modalidade da sua execução às autoridades policiais competentes e solicitou a vigilância do seu cumprimento. Recordo aqui, Dr. Paulo Sá e Cunha, que já tinha havido a recomendação do Ministério Público de que José Sócrates não ficasse em prisão preventiva. Também julga que aqui a Justiça não emendou a mão. Havia aqui uma certa crítica a um excesso, porventura cometido pelo juiz Carlos Alexandre, ao não ter, de facto, decretado imediatamente a prisão domiciliária nos termos em que ela hoje está decretada e ter mantido José Sócrates em prisão preventiva. Bom, eu acho que a expressão emendar a mão é uma expressão adequada e, porventura, até poderá explicar o que aconteceu agora. Porque, de facto, e eu tive a ocasião de o sustentar publicamente nessa altura, quando em junho o Ministério Público promoveu o desagravamento da medida de coação,
quando disse que o engenheiro José Sócrates podia ir para casa com pulseira eletrónica, quando o engenheiro José Sócrates recusou o uso da pulseira, e era um direito que lhe assistia, o Ministério Público voltou atrás e disse qualquer coisa como isto. Bom, então, se não quer a pulseira, tem que ficar na mesma em prisão preventiva. Isto, do ponto de vista técnico-jurídico, é aberrante, porque a prisão preventiva tem que ser estritamente necessária. E se o Ministério Público acha que já não é estritamente necessária, a ponto de dizer pode ir para casa, depois não pode voltar atrás e dizer, bom, mas como não quer a pulseira, tem que ficar na cadeia. E por isso é que eu acho que agora se emendou a mão, efetivamente. Porque o que acontece é que agora se conclui que pode haver a obrigação de permanência na habitação sem pulseira eletrónica. Bom, há aqui um dado que me parece interessante e que peço o vosso comentário, e é que no comunicado da Procuradoria-Geral da República é dito que o Ministério Público promoveu a alteração da medida de coação por considerar que, face à prova reunida desde a última reapreciação, se mostra reforçada a consolidação dos indícios. Estamos realmente mais perto do fim do inquérito? Bom, isso indica que sim. Aliás, essa expressão consolidação dos indícios não é uma expressão jurídica. Eu não conheço na lei nenhuma expressão que aponte para a consolidação dos indícios. De facto, o que há é que quando se aplica uma prisão preventiva, os indícios que o inquérito naquele momento reuniu têm que ser indícios fortes. Os indícios fortes, necessariamente, do meu ponto de vista, têm que ser indícios já suficientemente consolidados. Passaram 10 meses sobre a data em que o engenheiro José Sócrates foi preso preventivamente. Parece que agora, finalmente, do ponto de vista do Ministério Público, se consolidaram esses indícios. Bom, acho que o prazo é excessivamente longo. Depois de haver prisão preventiva, o inquérito tem que ser concluído mais cedo, num prazo mais curto. Bom, agora, efetivamente, a interpretação que nós podemos dar a essa expressão é que, de facto, neste momento, estamos a chegar ao fim do inquérito. O Ministério Público estará já em condições de ou deduzir a acusação ou arquivar o processo. Portanto, não é só uma razão de prazos, não é? Haverá aqui um caso mais sólido, um inquérito mais sólido para, efetivamente, formalizar a acusação. Bom, a solidez, naturalmente, que à medida que o tempo vai passando e que a investigação se vai desenvolvendo, chegamos a um ponto onde há, de facto, uma solidez necessária para deduzir a acusação. Bom, e isso provavelmente terá acontecido, é isso que o Ministério Público está a dizer. Mas isso serve também para justificar aquilo que neste momento fundamenta a própria obrigação de permanecer na habitação, que é ainda o perigo de perturbação do inquérito. É que quanto mais consolidada está a prova, quanto mais nos aproximamos do fim da investigação, menor é o perigo de perturbar o inquérito. E, portanto, isso justifica que tenha havido uma atenuação das razões que ditaram primeiro a prisão preventiva e que agora já se podem bastar com a obrigação de permanência na habitação, inclusivamente sem pulseira, porque parece que o perigo de fuga da pulseira visa evitar o perigo de fuga, porque visa controlar os movimentos que a pessoa faz no espaço a que está circunscrito. Bom, e o perigo de fuga já se dizia em junho que o perigo de fuga era diminuto, era quase desprezível, não é? Portanto, agora parece que se deixou cair o perigo de fuga e que o único perigo que subsiste é o perigo de perturbação do inquérito. E, de facto, nesse caso, é o único caso em que o Código de Processo Penal, depois de uma recente alteração, salvo erro, de 2013, não permite ao juiz de instrução decretar uma medida mais gravosa do que aquela que o Ministério Público propõe. Nos outros dois casos, perigo de continuação da atividade criminosa, ou perigo de fuga, ou perigo de perturbação da tranquilidade pública, nesses casos, o juiz de instrução pode ir além daquilo que o Ministério Público está a propor. Parece que terá acontecido isso recentemente no caso do Dr. Ricardo Salgado, em que o Ministério Público propunha uma medida de coação menos grave e o juiz de instrução determinou a obrigação de permanência na habitação. Agora, como é que se explica, já agora, que tão poucos dias da decisão da reavaliação da medida de coação que iria ser feita pelo juiz Carlos Alexandre, seja feita esta reavaliação? Qual era a necessidade de antecipar isso e não deixar para o prazo, que eram poucos dias? Eu não faço ideia quais são os elementos que foram ponderados para isso, mas o juiz pode a todo o tempo
reavaliar de modo próprio as suas decisões e pode a todo o tempo revogá-las e corrigi-las. Estes prazos não são Agora, fixos, é não são obrigatório rígidos. fazê-lo em determinados prazos. Mas nada impede que ele o faça Portanto, antes. até ao Portanto, fim do terceiro mês, a exato. reavaliação. É obrigatório fazê-lo até aí. Não pode deixar de o fazer aí. Agora, pode fazê-lo antes, quer dizer, não tem obrigatoriamente que ser ao fim de 3 meses. Ele pode ao fim de 1 mês, e há pessoas, olha, aqui casos de pessoas que foram presas preventivamente e libertadas 3 dias depois. Mas eu peço desculpa, Dr. Marinho Pinto. Parece que aqui foi o Ministério Público que promoveu a alteração. Exatamente, Quer que é dizer, não dito foi nos o dois juiz, comunicados. foi o Ministério Público que o promoveu. Novamente. Eu tenho para isso uma leitura que é interessante. É que esta última reavaliação que manteve a prisão preventiva foi objeto de recurso. Bom, e porventura, talvez pairasse alguma dúvida quanto ao desfecho desse recurso. Porque parece-me, enfim, eu sempre defendi isso e continuo a defender, que aquela prisão preventiva tinha que cair. E se calhar, terá havido algum indício de que o Tribunal da Relação, neste caso, talvez pela primeira vez, fosse dar razão à posição da defesa do engenheiro José Sócrates. Mas isto é puramente especulativo. Sabe, este cenário que estou aqui a pôr é puramente especulativo. Mas é plausível. Eu apetece-me dizer, são insondáveis os desígnios da justiça portuguesa. Não pode ser assim tanto. Agora pergunto outra questão, que é a seguinte. Estávamos também pendentes de uma recordo, desde já que até agora a defesa de José Sócrates perdeu todos os recursos, não é? E foram muitos, inclusivamente ao Tribunal Constitucional. E agora iria ser reavaliada a questão da especial complexidade do caso, que tinha uma forte influência nos prazos, quer da investigação, quer da detenção. Esta decisão, não estando relacionada, pode afetar essa reapreciação? Não, a especial complexidade do processo não tem a ver com as decisões, tem a ver com as questões intrínsecas do próprio... Não, tem a ver com a dificuldade em investigar, a dificuldade em reunir provas, se são questões internacionais, se os factos são praticados por associações de pessoas altamente organizadas, com métodos sofisticados de disfarçar e despistar. Portanto, a complexidade resulta daí, não tem a ver. Agora... Em Portugal, a especial complexidade dos processos tem sido uma decisão burocrática unicamente utilizada com efeitos dilatórios. Mas acredita objetivamente que neste caso não vê neste caso sinais que justificassem esta definição, este estatuto, digamos assim, eu não conheço a linguagem processo, da tal especial complexidade do caso? Nem conheço exatamente elementos do processo que me permitam formular... Mas há elementos informativos relativamente ao caso? Muito especulativos e às vezes contraditórios. O que eu lhe digo é que, pela minha experiência como advogado e até como bastonário por casos que me chegavam, é de que a decisão declara-se com especial complexidade. Imediatamente se aumentam os prazos. Unicamente efeitos dilatórios em benefício do Ministério Público. Num país onde se combatem tanto as manobras dilatórias, pretensas manobras dilatórias das partes, o Ministério Público pode ter, os magistrados utilizam os expedientes por vezes mais reprováveis para dilatar os seus próprios prazos. Mas também podem utilizá-los para, em casos particulares, terem de facto mais tempo para investigar e controlar os danos da investigação. Não será apenas uma manobra dilatória, não é? Que as pessoas Isto está previsto presas por alguma razão. Pois, porque é que as pessoas vão estar presas para o Ministério Público poder investigar? Será que o Ministério Público português só investiga determinados crimes se os suspeitos estiverem presos? Vamos lá ver. A prisão é a agressão máxima ao valor supremo de uma sociedade democrática, que é a liberdade. É necessário estar preso, atados de pés e mãos. Isso é inquisitorial. Para o Ministério Público investigar, isto era que faziam os ouvidores do Santo Ofício. Pois, mas acontece isso a muitíssimos cidadãos nas mesmas circunstâncias. Olha, e recordo aqui que esta ironicamente, foi uma lei criada no tempo de José Sócrates. Não foi criada nele, mas passou pelo tempo dele incólume. Penso eu que não foi criada. E merece a total indignação do ex-primeiro-ministro. O drama não é do engenheiro José Sócrates, porque ele... O drama são de milhares de pessoas neste país que passaram pelas prisões, muitas vezes sem possibilidades de ter bons advogados a defendê-los,
e muitas vezes injustamente e sem possibilidade de defesa, unicamente para o Ministério Público investigar. Tem que haver, nenhuma justiça será justa se não evidenciar mais respeito pelos direitos das pessoas, incluindo daqueles que investigam, sobretudo daqueles que investigam. Acredita que este caso vai acelerar o seu passo? Agora os prazos impõem-se, evidentemente, e poderemos ver novos desenvolvimentos em breve? Bom, eu espero bem que sim, até porque relativamente à prisão preventiva e à obrigação de permanência da habitação não há diferença quanto aos prazos. Portanto, para se manter a obrigação de permanência na habitação, a acusação tem que ser deduzida no prazo de 1 ano. E tudo indica que sim, que o inquérito estará aproximado do fim. De qualquer modo, eu aqui tenho que discordar um bocadinho do Dr. Marinho e Pinto, porque eu acho que, de facto, este inquérito, por aquilo que se tem vindo a saber, é efetivamente um inquérito de excepcional complexidade. Muitas vezes haverá algum abuso, ou enfim, alguma ligeireza nessa qualificação, mas neste caso não me parece. Eu não disse que neste caso não será. Por aquilo que se conhece do processo. Eu não conheço o processo para Agora, poder... de facto, é óbvio que merece crítica se usa esse expediente com a única finalidade de se alterar, de se prolongar o prazo em que as pessoas podem estar presas preventivamente sem acusação, porque muitas vezes isso poderá acontecer. Neste concreto caso, atendendo àquilo que se sabe... Permitam-me interromper, uma vez que estamos a ver imagens, as primeiras imagens do advogado de José Sócrates, João Araújo, e a chegada de José Sócrates a Lisboa. Vamos a que hora chegará José Sócrates aqui a casa? Saiam da frente. Nesta situação. Saiam da frente. Posso agora, eu quero andar. Está aqui esta gentalha. Não, saiam da frente. Saiam da frente. Saiam da frente. Como é que foi a Vamos, decisão neste do momento, João Araújo, o advogado de José Sócrates, a evitar as perguntas dos jornalistas numa localidade de Lisboa, no momento em que se entende que o ex-primeiro-ministro ainda não chegou. Estas são as primeiras imagens que temos deste caso. Vamos tentar ouvir alguma declaração de João Araújo. Da carrinha? Impossível, não. E aguardamos a todo momento poder mostrar-lhe, e são agora, evidentemente, as imagens, são estas, as imagens da chegada de José Sócrates. José Sócrates está na carrinha celular que o trouxe desde o estabelecimento prisional de Évora até Lisboa. Observamos aqui a movimentação em redor desta casa de Lisboa. São imagens não editadas, as que podemos ver neste momento, e que nos mostram as movimentações, naturalmente com uma natureza de segurança para resguardar esta chegada de José Sócrates a Lisboa, à sua casa em Lisboa. Vemos esta viatura das autoridades prisionais e esperamos ver a qualquer momento, de novo, a carrinha celular que traz o ex-primeiro-ministro, 10 meses depois de ter iniciado a prisão preventiva no estabelecimento prisional de Évora. As portas abertas agora, neste preciso momento, e ficará exposto. Podemos ver que o advogado João Araújo está à espera de José Sócrates. Por esta carrinha sai então José Sócrates, ele que E é precisamente desta carrinha que vai sair José Sócrates e poder ver, enfim, a rua depois deste longo período de reclusão forçada pela Justiça para seguir então para a prisão domiciliária, uma medida de coação menos gravosa do que aquela que cumpriu até agora. Do ex-primeiro-ministro, temos aqui uma imagem de José Sócrates, creio que é possível ver dentro da carrinha celular, esta carrinha que eu trouxe desde Lisboa, desde Évora, aliás. Vislumbramos agora sim a imagem de José Sócrates, esteve 10 meses em prisão preventiva no estabelecimento prisional de Évora e viu hoje, neste dia 4 de setembro, revista a medida de coação aplicada. É menos gravosa. José Sócrates vai ficar em prisão domiciliária. É agora. Vejamos então José Sócrates. José Sócrates, uma palavra depois de ter saído. Engenheiro.
Não prestou declarações, mas já está... José Sócrates não prestou declarações, como vemos, chegou sorridente, tem naturalmente razões esta noite para mostrar alguma satisfação. Chegou de t-shirt, como vemos, num vestuário obviamente descontraído, dadas as circunstâncias, uma vez que acaba de sair do estabelecimento prisional de Évora. Estas são as imagens não editadas que recebemos esta noite de Lisboa, no momento em que José Sócrates deixou a carrinha celular e entrou neste edifício em Lisboa. José Sócrates, como vimos, vinha satisfeito, vinha contente, mostrou um sorriso à comunicação social que eu esperava, mas também foi possível ver que estava visivelmente mais magro. Aguardamos então mais informações nesta noite importante em que fomos testemunhas da libertação de José Sócrates da prisão de Évora, mas a continuação desta reclusão forçada do ex-primeiro-ministro em prisão domiciliária. Continuo aqui a minha conversa com os advogados que estão comigo, o Dr. Marinho e Pinto e Paulo Sá e Cunha, numa noite em que era aguardada. Esperávamos sempre um momento em que José Sócrates saísse da prisão e a atenção mediática é inevitável. Este é um caso extremamente importante para a noção que as pessoas têm de ver pessoas importantes a enfrentarem determinado tipo de investigações, salvaguardando desde logo que José Sócrates ainda não começou a ser julgado, que é apenas suspeito de indícios e ainda não foi formulada a acusação. Mas este é um caso que interessa imenso as pessoas e é uma detenção muito destacada e sem precedentes na história portuguesa. Obviamente que sim, enfim, embora não seja a primeira vez que um titular de um cargo político, não desta importância naturalmente... Um primeiro-ministro é a primeira vez. Primeiro-ministro é um primeiro-ministro, é a primeira vez, naturalmente. Mas já houve determinados casos que envolveram políticos e políticos até com um elevado grau de responsabilidade. Obviamente que isto é ímpar e é incomparável. E necessariamente que tem um significado político e, enfim, nisso partilho a opinião do Dr. Marinho e Pinto e lamento que, de facto, a classe política mais tradicional se refugie naquela clássica afirmação de que há justiça o que é da justiça e há política o que é da política, num caso que obviamente faz confluir os temas da justiça com os temas da política. Nós estamos a falar de um ex-primeiro-ministro, estamos a falar de factos que terão sido praticados no exercício de funções, alguns pelo menos. Bom, e obviamente que tudo isto devia convocar o interesse da opinião pública. Mais do que isso, e isso também me parece grave, estamos a falar de um ex-primeiro-ministro que, quando era primeiro-ministro, foi suspeito da prática de determinados ilícitos criminais. Bom, e houve, e há ainda hoje algumas afirmações, mais ou menos, enfim, não claras, mas pelo menos insinuando que terá havido por parte de responsáveis da justiça portuguesa algum branqueamento de responsabilidades do então primeiro-ministro engenheiro José Sócrates. Bom, eu não sei se houve ou não houve, não estou a afirmar que houve, o que estou a dizer é que estas questões têm que ser debatidas e discutidas e não vejo ninguém muito interessado em fazê-lo. Doutor Marinho Pinto, observando estas imagens, este momento, que também carregado de simbolismo, temos que dizer, que desperta tanto interesse nas pessoas e por razões óbvias. Eu vi estas imagens, sabe o que é que eu até me estou a rir comigo próprio? Que estou a ver vi um guarda prisional a fazer a continência ao arguido José Sócrates. Quando ele está a entrar em casa, veja-se ali a imagem, há ali um guarda, penso que é um guarda, que está com a camisola azul, e faz-lhe a continência a um próprio arguido que ele trouxe sob prisão, numa coisa, sob detenção. Olha, parece que se vê agora. Faz-lhe a continência, que é um cumprimento de características militares muito reverente. Bom, mas estas imagens são... Olha, espanta-me que estejam ali os órgãos da comunicação social todos, já se sabe. Quem é que lhes disse que era ali, como é que souberam. Também registro a falta de bonomia do meu colega João Araújo, a tradicional falta de bonomia dele para lidar
com a comunicação social. Não De era o resto, são momento certo imagens. para fazer uma declaração depois de tantas derrotas da Isso é uma avaliação que só ele, o engenheiro Arguedo, o José Sócrates e o seu advogado poderão fazer. Não sei se acham oportuno ou não, isso não tem. Agora, reafirmo aquilo que já disse e que o Dr. Paulo, o meu colega, aqui disse. É absolutamente espantoso que um país esteja silenciado perante a prisão do seu anterior primeiro-ministro. A classe política não quer discutir a corrupção em Portugal, não quer discutir os aspectos nefastos da corrupção, não quer discutir a criminalidade económica, não quer discutir a forma como os políticos utilizam o poder político em benefício próprio. Eu não sei, e reafirmo, já o disse milhares de vezes, se o engenheiro Sócrates é inocente ou é culpado. Não sei. Agora, os factos que lhe são imputados devem ser discutidos. E devíamos discutir isso complexadamente. E quando vejo um líder de um partido comunista a dizer espero que não perturbe a campanha eleitoral, ou seja, esta campanha feita por mensagens retóricas standardizadas que são repetidas há décadas pelos mesmos partidos, pelas mesmas pessoas. Por amor de Deus, isto é um país, enfim, é mais do que minoridade cívica, isto é um país atávico de pessoas que não são capazes de pôr os grandes problemas da atualidade na agenda do debate público. Permitam-me, neste momento, perceber se já estamos em condições de fazer um direto em Lisboa para ir ao contacto da nossa repórter, a Carolina Rezende Matos. Sim, já estamos em condições. Carolina, muito boa noite. José Sócrates já está em Lisboa. E resta saber que edifício é este onde entrou com o advogado. Precisamente, este edifício foi um edifício comprado por Sofia Fava, ela que em 2008 foi então, comprou aliás este edifício. É um edifício que foi restaurado em 850 mil euros, depois na altura foram feitas então obras e este é o valor total por aquilo, pelas investigações que foram feitas há pouco tempo. 850 mil euros será então o valor deste edifício, onde agora irá ficar José Sócrates. Ele que veio do estabelecimento prisional de Évora por volta das 19h40, saiu do estabelecimento, demorou mais ou menos 1h30 a chegar até Lisboa e é aqui, nesta rua de Lisboa, que deverá ficar nos próximos tempos até ser novamente revista a medida de coação. José Sócrates chegou nesta carrinha do estabelecimento prisional de Évora, nesta carrinha celular azul, e uma vez que esta estrada onde nós nos encontramos está em obras, não houve a possibilidade de entrar pela zona da garagem. Significa isto que José Sócrates, quando chegou ao local, teve que ser filmado pelas câmaras, pela comunicação social que se encontrava aqui no local, não prestou qualquer tipo de esclarecimentos, chegou visivelmente mais magro, com a barba ainda por fazer, mas de qualquer das formas satisfeito por estar em casa, não prestou declarações, deu apenas um abraço ao advogado que já o aguardava aqui, advogado que também chegou minutos antes, vinha a acompanhar a carrinha celular e não quis prestar qualquer tipo de esclarecimentos à comunicação social. Esta é uma medida alterada, a medida de coação foi alterada pelo Ministério Público, que considera que diminuiu aqui o perigo de perturbação de inquérito e por isso o engenheiro José Sócrates regressou a casa para poder então cumprir a medida de coação de prisão domiciliar. Ou seja, não está com a pulseira eletrónica, mas de qualquer das formas deverá continuar com uma medida de precaução. Neste caso serão elementos da Polícia de Segurança Pública que ficarão à porta deste prédio onde se encontra já o ex-primeiro-ministro. Há pouco tempo vimos também alguns elementos da Brigada de Investigação Criminal da PSP a entrar dentro deste estabelecimento. Deverá ser agora que vão começar a perceber nestas próximas horas como é que toda a vida de José Sócrates será feita a partir de agora, uma vez que poderá andar em liberdade dentro da residência, mas não poderá sair da mesma. Está também proibido de qualquer contacto com os estabelecimentos, com os outros arguidos do processo. Nós estamos precisamente numa zona perto da Alameda, nesta rua Abade Faria, é a rua onde ficará então o ex-primeiro-ministro em prisão domiciliária. Espera-se então que mais tarde poderá ser novamente revista esta medida de coação, mas para já
já o Ministério Público acredita que há a possibilidade aliás, houve efetivamente uma diminuição do perigo de perturbação de inquérito e, portanto, o ex-primeiro-ministro pôde assim regressar a casa. O que poderíamos passar a mostrar é que este prédio azul, aqui na Rua Abade Faria, junto à Alameda, é precisamente onde ficará, aliás, nos próximos tempos, o ex-primeiro-ministro. É um prédio que, como disse, custou cerca de 850 mil euros, não só a habitação, mas também depois a recuperação feita pela ex-mulher de José Sócrates, Sofia Fava, ela que fez então esta recuperação, e é aqui, nesta habitação, que deverá permanecer José Sócrates. Como disse, o caminho até Lisboa demorou mais ou menos 1h30, veio acompanhado pelo advogado João Araújo. À chegada, o advogado não quis prestar qualquer tipo de esclarecimentos à comunicação social, foi até bastante agressivo, por assim dizer, com a comunicação social, dizendo que não queria falar connosco. Depois, pouco tempo depois, cerca de 2 minutos, chegou então a carrinha celular com José Sócrates, e será aqui, neste apartamento, que ficará o ex-primeiro-ministro, ele que aguarda agora por saber para ir a julgamento, mas também poderá haver a medida de coação depois mudada novamente. Tem agora 3 meses o juiz Carlos Alexandre, mas também o Ministério Público, para alterarem esta medida de coação, se assim o entenderem. Neste momento fica em prisão domiciliária com um agente da PSP à porta do prédio. Muito bem, é uma nova informação, a presença deste agente da PSP à porta do prédio, uma vez que não estava descrito em nenhum dos comunicados, efetivamente a presença policial à porta deste edifício, que como vimos é em Lisboa, junto à Alameda. Aproveito este momento para me despedir e agradecer a presença do Dr. Paulo Sá e Cunha, que vai ter que nos abandonar. Agradeço desde logo a sua disponibilidade por estar connosco esta noite. Foi um prazer, muito obrigado. Dr. Marinho e Pinto, falávamos dos prazos. Quanto tempo pode durar esta medida de coação tal e qual conhecemos hoje? 3 meses? Bom, o juiz pode alterá-la a qualquer momento. A medida de coação pode ser a requerimento do arguido, por promoção do Ministério Público ou por iniciativa do próprio juiz. Terá que ser obrigatoriamente revista, ou seja, reanalisada daqui por 3 meses. Isso sim. Agora, o tempo que durar depende do Ministério Público e depende do interesse cautelar que existirá no processo. O interesse em permanecer, limitar a pessoa na sua liberdade, porque no fundo ele não está na prisão, mas está em casa, mas está limitado na sua liberdade individual, na sua liberdade ambulatória. Nós vimos José Sócrates, vimos-lo satisfeito esta noite por razões óbvias, mas não o ouvimos. Mas nem por isso José Sócrates tem estado em silêncio. Que comentário lhe merece as comunicaões em carta que tem feito aos jornais e à imprensa portuguesa? É um direito que ele tem. Ele que tem sido se viciado constantemente na comunicação social, em público, acho que é um direito de qualquer arguido. O que me surpreende é que outros arguidos fiquem calados, a suportar muitas vezes acusações públicas infundadas, a suportar muitas vezes calúnias públicas, a suportar insinuações e permaneçam calados. Eu acho que qualquer juiz, qualquer arguido tem o direito de se defender e de proclamar a sua inocência. E como o juiz tem a liberdade de apreciar livremente as declarações dele, as proclamações dele, como qualquer outro elemento de prova. Agora, esta ideia de que o arguido tem que estar amarrado e calado, enquanto o Ministério Público deixa cair, ou o Ministério Público ou outras entidades deixam cair metodicamente informações para a comunicação social, para se viciar moralmente as pessoas. Bom, esta é uma ideia retrógrada, é uma ideia absolutamente inadmissível. Muito bem, neste momento aproveito a oportunidade para dar as boas-vindas a uma convidada, outra convidada, a nossa jornalista Cláudia Rosenbusch, que é especialista da área da justiça, que tem acompanhado de forma particular a Operação Marquês e todos os desenvolvimentos dos últimos meses em redor deste caso e de José Sócrates nesta condição tão particular. Cláudia, tu ficaste surpreendida com o que aconteceu hoje? Não fiquei surpreendida. Agora, por uma razão muito simples, da última vez
o Procurador, o Ministério Público já entendia que não havia necessidade de uma medida privativa da liberdade em meio prisional, em estabelecimento prisional, e apenas pelo facto de o arguido ter usado um direito que lhe assiste de recusar a vigilância eletrónica, porque é um meio muito mais intrusivo e exige a necessidade, a aceitação de quem é sujeito a essa medida. E, portanto, numa situação em que não havia da parte do arguido, já se sabia, a concordância relativamente à aplicação da vulgarmente conhecida pulseira eletrónica, e não sendo conhecidos factos novos ou que viessem reforçar a necessidade de aplicar a medida de coação mais gravosa do catálogo, então, de facto, não me surpreendeu. Devo referir-te o seguinte, e isto é uma novidade, porque estava aqui a comparar o comunicado da Procuradoria-Geral da República e o comunicado da juiz-presidente da Comarca de Lisboa, e aqui é referido, o juiz Carlos Alexandre fez questão de referir, que ao contrário do Ministério Público, que desta vez promovia a medida de coação a obrigação de permanência na habitação sem vigilância e invocava perigo de fuga e perigo de perturbação do inquérito, o juiz fez questão de dizer que o juiz de instrução fundou a medida privativa, entendeu que havia apenas perigo de perturbação do inquérito. O juiz Carlos Alexandre, neste momento, entende que não há razão para se invocar o perigo de fuga, ao contrário daquilo que o Ministério Público invocava. E nessa situação, fez também questão de explicar aqui o juiz, ficava-lhe vedada a possibilidade de aplicar uma medida mais gravosa do que aquela que o Ministério Público promove, porque quando o único perigo invocado é a perturbação do inquérito e não um perigo de fuga ou um perigo de continuação da atividade criminosa, é lógico que o Ministério Público, que é o titular do inquérito, melhor de ninguém sabe se alguém está ou não em condições de perturbar o inquérito. E então, nessa situação, é a única situação em que fica vedado ao juiz aplicar uma medida mais gravosa. E, portanto, o juiz Carlos Alexandre fez questão de dizer que, desta vez, entendeu que, portanto, para ele apenas subsistia o perigo de perturbação do inquérito e já não o perigo de fuga. E fez também questão aqui de explicar, não sei se por pedagogia ou por outra razão qualquer, que numa situação destas ficar-lhe vedado a aplicação de uma medida mais gravosa do que aquela que o Ministério Público promoveu e que foi, e também aqui noto a diferença, enquanto o comunicado da Procuradoria-Geral da República se limita a dizer que é a obrigação de permanência na habitação sem vigilância eletrónica, já o comunicado da Presidente da Comarca de Lisboa, que no fundo é o veículo das palavras do juiz Carlos Alexandre, já faz questão de dizer aqui que o Tribunal Central de Instrução Criminal comunicou a imposição da medida e a modalidade da sua execução às autoridades policiais competentes e solicitou a vigilância do seu cumprimento. E aqui só para te esclarecer que de facto o juiz tem autonomia aqui para decidir que esta vigilância seja feita através de meio policial. E, portanto, isto pode levar-nos a entender que para o Ministério Público bastava a obrigação de permanência na habitação sem qualquer tipo de vigilância. E aqui o juiz já entendeu que a vigilância devia ser policial. E é essa que vimos, que podemos observar agora e é a que prevalece, nesta ligação em direto a esta rua na cidade de Lisboa. Doutor... Aliás, deixe-me só dizer-lhe uma coisa. Era absolutamente insuportável para a justiça portuguesa ter Ricardo Salgado em prisão domiciliária, como se diz, ou seja, com a obrigação de permanência na habitação, sem pulseira eletrónica, e ter o engenheiro José Sócrates preso porque recusou a pulseira eletrónica e o Estado não lhe pôs um polícia à porta para vigiar. E fez muito a comparação nessa altura. Então, fez e de facto, há sinais de que há dois pesos e duas medidas, sabe? E isto leva as pessoas a desacreditarem da própria justiça. O Dr. Marinho Pinto, mas agora perdoa aqui uma pequena provocação. Neste comunicado e depois da leitura da Cláudia Rosenbusch, que desmonta isto para os leigos perceberem, e até sugerindo esta vertente pedagógica, de facto não há instrumentos para perceber
em fases como esta e perante tanto mediatismo, as razões, os fundamentos dos juízos, não é? Portanto, eles são obrigados a um silêncio a nossa justiça... muito naturalmente depois eles incorre são obrigados, provavelmente dizer uma coisa, o juiz, em juízos o que distingue, não são justos, se me permite o que distingue a decisão de um juiz da decisão de um militar ou de outra decisão é que as decisões do juiz devem ser fundamentadas de facto e de direito. Ou seja, devem ter na sua fundamentação todas as explicações necessárias à compreensão integral da decisão que toma. Muitos juízes decidam assim. E julga que estas decisões não tiveram essa claridade? Eu não conheço a fundamentação destas decisões. Mas conheço muitas, conheço muitas decisões destas. É disso que eu estou a falar, é do conhecimento público. Não, é o conhecimento público, eu não me baseio no conhecimento público, que também não tem. O conhecimento público é especulativo. Eu tenho casos de juízes que decidem prender uma pessoa dizendo que é manifesto perigo de fuga. Isso é uma conclusão. O juiz tem que dizer, ao prender, porque é que concluiu que é manifesto perigo de fuga. As circunstâncias de facto e de direito que justificam a conclusão de que há perigo de fuga. Agora, fazer a transposição mecânica e literal dos termos da lei para a fundamentação, isto não é uma decisão jurisdicional. Isso é uma decisão de soberania, é uma decisão dos reis, das majestades, o juiz... Mas ao fundamentar dessa maneira tão aberta não se está a entrar naquilo, em aspectos que podem ferir o segredo de justiça que tanto incómodo vai causando? O segredo, em muitos países não há segredo de justiça. Porquê é que aqui há? Pronto, mas essa é outra questão. Não, mas é outra questão. Essa fundamentação nos termos em que a sugere entraria, roçaria no segredo de justiça. Tudo na justiça portuguesa... do processo que, se calhar, os juízes não podem efetivamente divulgar. Tudo na justiça portuguesa joga contra os cidadãos. Joga contra os suspeitos. Joga sempre em benefício dos magistrados, das suas comodidades, dos seus poderes, dos seus privilégios, joga sempre a favor deles e nunca a favor dos cidadãos. E qualquer pessoa que caia nas malhas da justiça não fica sob a alçada da lei, fica nas mãos dos magistrados. Eles fazem o que querem. E os mesmos factos, as mesmas leis, suscitam, às vezes, no mesmo tribunal, decisões diametralmente opostas. E isso não pode ser. A linha matricial da justiça tem que ser a lei e não a vontade dos magistrados. Nós devemos confiar na lei que é abstrata e objetiva e geral, e não das decisões dos magistrados que são casuísticas e subjetivas e muitas vezes decorrem de preconceitos, de complexos, de mundividências especiais que não são conhecidas. Mas por que razão você... Deixe-me só perguntar-lhe isto. Nós escrutinamos a vida toda dos políticos e bem, mas por que razão não escrutinamos a vida dos magistrados? Saber se um magistrado espanca a mulher, por exemplo, como já aconteceu em vários casos. Isso é relevante saber, isso, porque isso implica com as suas decisões em matéria de violência doméstica, por exemplo. E nós não sabemos, os magistrados são absolutamente desconhecidos e têm uns poderes imensos. É preciso conhecer as pessoas bem. E saber o seu património. Porque é que um político se decide uma coisa que tem um valor económico elevado, ficam logo a suspeitar que é corrupção. Às vezes com razão. Mas os magistrados decidem tudo, às vezes com milhões e milhões de euros, e ninguém quer escrutinar o património dos magistrados. Se ele cresce para além dos seus próprios rendimentos legais, dos seus vencimentos ou outros, deveria haver um maior escrutínio sobre o funcionamento da justiça, a começar pelas pessoas que têm esses poderes imensos e que são eles próprios que se escrutinam uns aos outros. Permita-me interrompê-lo novamente, uma vez que julgo que há algumas movimentações na zona onde José Sócrates está agora em prisão domiciliária, e volto em contacto direto com a nossa repórter, a Carolina Rezende Matos, que está no local. Carolina. Vou entrar em off. Portanto, nesta altura, as movimentações são mais por parte da Polícia de Segurança Pública. Nesta altura, entrou um agente da Polícia de Segurança Pública. Deverá ser ele que fará aqui, então, algumas das diligências para que o José Sócrates consiga ficar, então, nesta habitação. Uma habitação que, como há pouco dizíamos, custou cerca de 850 mil euros. Foi remodelada por Sofia Fava, a ex-mulher de José Sócrates, e é aqui que deverá continuar, então, em prisão domiciliária o ex-primeiro
primeiro-ministro. A luz vai acendendo e apagando neste número 33 da rua Abade Faria, em Lisboa, e foi aqui que, por volta das 9 horas da manhã, chegou o engenheiro José Sócrates, vindo do estabelecimento prisional, das 9 horas da noite, aliás, vindo do estabelecimento prisional de Évora. Demorou mais ou menos 1h30 a chegar até aqui a Lisboa. Eu vou tentar chegar aqui um bocadinho mais à frente para tentarmos perceber mais ou menos como é que foi feito o caminho da chegada do ex-primeiro-ministro. Lá ao fundo veio então primeiro o advogado de José Sócrates, não quis falar à comunicação social e depois, passado 1 minuto mais ou menos, chegou a carrinha celular juntamente com José Sócrates. Para termos mais ou menos uma noção, aqui neste local, é um local que está nesta altura em obras, ou seja, as obras não permitiram que esta carrinha celular conseguisse entrar dentro da garagem. O que é que isto significa? Que o José Sócrates ficou assim à mercê das câmaras da comunicação social que aqui se encontrava. Tentámos falar com ele, mas não quis prestar qualquer tipo de esclarecimentos, nem ele, nem o advogado. Veio visivelmente mais magro, ainda com a barba por fazer. Deu um abraço forte ao advogado João Araújo, que já o aguardava, e depois entraram para este número 33 e é aqui que deverá ficar então em prisão domiciliária. A diferença desta medida de coação é que o Ministério Público considera agora que diminuiu o perigo de perturbação de inquérito e, portanto, há a possibilidade então, ou houve neste caso a possibilidade do engenheiro José Sócrates regressar a casa, neste caso, a esta habitação aqui perto da Alameda, em Lisboa. Ora, com esta medida de coação alterada, o engenheiro José Sócrates poderá ficar em casa, mas fica sem pulseira eletrónica, ou seja, tem agora a guarda de 2 elementos ou mais da Polícia de Segurança Pública à porta do prédio ou à porta do apartamento onde deverá ficar nos próximos dias. São 3 meses o tempo em que o juiz Carlos Alexandre terá para rever esta medida de coação, mas para já a decisão do Ministério Público foi que o ex-primeiro-ministro podia sair do estabelecimento prisional e foi efetivamente isso que aconteceu. E regressar aqui então a esta habitação. É um prédio com 2 andares, que, como disse, pelas investigações já feitas pela comunicação social, custou cerca de 850 mil euros, não só a aquisição do prédio, mas também a recuperação do mesmo. Será nesta casa que José Sócrates ficará nos próximos dias a aguardar então em prisão domiciliária, ele que ficará aguardado por alguns elementos da Polícia de Segurança Pública. À chegada de José Sócrates vieram também algumas equipas das Brigadas de Investigação Criminal da PSP, estiveram aqui presentes, ainda se encontram alguns dos elementos da polícia, bem como também os guardas prisionais que aguardam por saber se há ou não condições para que José Sócrates permaneça nesta habitação. Caso haja, aqui deverá ficar até que seja novamente vista esta medida de coação. Prisão domiciliária para José Sócrates, aguarda em casa nesta habitação, no número 33 da rua Abade Faria, onde aguardará então pelo julgamento. Muito bem, Carolina Rezende Matos a fazer-nos a atualização do que se passa nesta rua perto da Alameda, em Lisboa, na noite em que José Sócrates saiu do estabelecimento prisional de Évora para fazer uma viagem de 1h30 até Lisboa, tendo sido mudada a medida de coação para a prisão domiciliária e, como vemos, com presença de elementos da PSP. Dentro de pouco, o Dr. Marinho Pinto vai ter que nos deixar e quero lhe perguntar, já agora que me esclareça, se, tendo ouvido toda esta noite em defesa de José Sócrates, acha que ele é uma vítima da justiça ou o toma a ele como um exemplo de outros casos que tem conhecido, em que estes diferentes aspectos que tem realçado são recorrentes? Eu não sei. Porque noto esse tom e gostava que me esclarecesse se acha que José Sócrates está a ser vítima da justiça, porque é isso que tem sugerido, ou se é apenas um caso que serve de exemplo. Não sei se José Sócrates é culpado ou é inocente. Quero dizer que, se ele for culpado, deve ser punido mais severamente do que qualquer outro cidadão, dadas as responsabilidades políticas que ele teve. Agora, quero dizer que não é assim que a justiça deve funcionar. Deve-se primeiro investigar e depois prender, e não se deve prender para investigar.
Mas dá a sensação José que há aqui Sócrates uma está série preso. de caprichos, há aqui leis, as decisões são É fundamentadas em lícito leis. prender uma pessoa para o investigar? Mas essa lei existe. Está bem, mas eu estou a questionar a lei e estou a questionar a interpretação que dessa lei fazem os próprios magistrados. Por amor de Deus, deve-se investigar. O Sr. Madoff, que era uma pessoa poderosíssima nos Estados Unidos, foi preso, acusado, julgado e condenado no espaço de meio ano. Mas a polícia andou a investigá-lo 8 anos. Exato. E só o prendeu quando reuniu as provas. Aqui primeiro prende-se e depois é que se vai à procura das provas. Agora, por amor de Deus, isto eu não penso é que qualquer civilizado. pessoa se identifica precisamente com essa preocupação de ser preso para ser investigado. Ou seja, não é uma situação desejável. Mas os contornos deste caso também têm sido muito particulares, não acha? Não sei. Eu seja qual for o crime, é óbvio que se não, eu admito mais a prisão preventiva como uma antecipação da pena para crimes óbvios, de flagrante delito, uma pessoa puxa de uma pistola, mata outra na via pública, à frente de toda a gente. Não há razão nenhuma para que não fique presa e que esse tempo conte depois para a pena que inevitavelmente será aplicada. Agora, quando não há provas e se prende para ir buscar as provas, não pode ser assim. Acredita que que a Justiça possa esclarecer tudo isto com o andamento deste inquérito e se for um processo judicial? Mas este método de funcionar a Justiça foi o método que foi banido pela modernidade, pelas revoluções liberais e democráticas. Era a Inquisição que funcionava assim. E hoje continua. Eu queria saber, é por isso que eu digo, mais que a libertação hoje de José Sócrates, eu quero a acusação do Ministério Público. E as provas que sustentem essa acusação, porque como cidadão e como dirigente de um partido político, eu quero saber se um primeiro-ministro foi ou não corrupto. Isso é importante saber e é importante discutirmos isto. Se ele está inocente, que seja indemnizado pelos danos que causaram à sua esfera de vida pessoal. Se está culpado, que seja punido mais severamente que qualquer outro cidadão. Agora o que eu lhe digo é uma coisa. Não e eu acredita proponho que neste caso particular houvesse cuidados redobrados? Que não houvesse aqui... Que quem tomasse conta deste inquérito não quisesse que ele fosse beliscado de futuro por uma autópsia, digamos assim, que vexasse a Justiça? Como não percebi? Em termos de procedimentos, este vai ser revisto. Este é um caso realmente extremamente importante na Justiça portuguesa. Não julga que terão sido tomados ao longo destes 10 meses cuidados em termos de processuais, formais, materiais, para que esta Justiça não fique vexada mais uma vez aos olhos da opinião pública? As faces da Justiça portuguesa, muitos dos atropelos que se cometem aos princípios da própria Justiça, é para salvar a face da própria Justiça. A Justiça portuguesa não reconhece erros, os seus erros, dificilmente os reconhece e muitas vezes enceta fugas para a frente, esmagando ainda mais direitos das pessoas. Eu repito, eu não sei se José Sócrates é culpado ou é inocente. Preocupa-me é que este tipo de casos geralmente acaba como aos rios de São Pedro, que desagua nas areias e não chega ao oceano, não chega a nada. Por isso é que digo-lhe, eu proponho, e o meu partido propõe, vai propor, e está aí no trazer ao debate eleitoral, a discussão de medidas concretas. Arguido preso, acusado, num prazo curtíssimo, no máximo 3 meses. Pronto, mas como sabe, os vários códigos, se os indícios são suficientemente fortes para prender uma pessoa, a um ritmo assustador. Sabe que os códigos têm sido alterados a um ritmo assustador. Ao ritmo das conveniências de quem está no poder, da maioria. Portanto, temos aqui, no fundo, pessoas que aplicam essas leis. Reservar aos juízes a culpa de tudo, simplificando, não é demasiado não é a culpa de tudo, é as culpas que ele tem, porque não há aqui uma produção legislativa que tem um passo alucinante, pelo que julgo saber, que até mesmo os juízes têm dificuldade em acompanhar. Escuta uma coisa, porque é que os juízes, cada um deles tem que se subordinar à lei? Porque é que um cidadão que dentro de uma esquadra da PSP no Algarve puxa de uma pistola e dá um tiro na cabeça de outro, não fica em prisão preventiva, e uma miúda de 16 anos que dá uns pontapés noutra colega fica em prisão preventiva? Nós temos que saber porquê. Porque é que o Ricardo Salgado vai para casa sem pulseira eletrónica e Sócrates fica na cadeia porque recusou a pulseira eletrónica e o Estado não lhe pôs um polícia à porta como pôs ao Ricardo Salgado? Será que é porque o Ricardo Salgado patrocinou congressos dos magistrados do Ministério Público no Algarve, congressos de luxo? Vamos lá ver, é que todas as leituras são possíveis. E este double standard, esta ideia de que o juiz decide de acordo com a sua cabeça e não com os parâmetros normativos da lei,
Isto Bom, destrói a própria Salgado justiça. já pagou uma caução astronómica e neste momento está em prisão domiciliária. Portanto, mas porquê que... não podemos dizer aqui, deduzir que Mas há dois porquê é pesos que o e duas engenheiro medidas, Sócrates não é? teve que ir para a cadeia? Note que a medida de coação de prisão preventiva, ou de obrigação de permanência na habitação, não tem nada a ver com a fiscalização dessa permanência na habitação. A fiscalização é com o Estado. E a permanência na habitação é uma medida decretada pelo juiz em benefício do processo, aparentemente, pelo menos. Porque é que, não queres a pulseira eletrónica, então ficas na cadeia. Isto é possível de magistrados? Num Estado democrático? Por amor de Deus, quer dizer, Cláudio nós não Rosambush, podemos estar decisão, subordinados a esse tipo de caprichos. Evidentemente, a questão do capricho foi colocada neste momento crucial em que o juiz Carlos Alexandre manteve a prisão preventiva e não passou a prisão domiciliária quando José Sócrates, no seu direito, recusou a pulseira eletrónica. Há pouco colocava ao Dr. Paulo Sá Cunha se considerava que a Justiça teria corrigido a mão neste processo, neste caso. Qual é a tua opinião? Bem, o que diz o comunicado da Procuradoria-Geral da República é que a prova está consolidada e, portanto, se a prova está mais consolidada, não há tanto perigo de destruição de prova e de perturbar o inquérito. Esta é a explicação. Agora, podemos recuar a esses 3 meses atrás e questionar-nos se obrigação de permanência na habitação com vigilância eletrónica, quando, de facto, o que estava em causa, o perigo essencial, havia 2, o perigo de fuga, diminuto, como fizeram questão de referir, e o perigo de perturbação do inquérito. É evidente que nos podemos questionar sobre de que maneira é que uma pulseira eletrónica consegue evitar mais o perigo de perturbação do inquérito, de destruição de prova, de condicionamento de testemunhas, do que um polícia à porta, por exemplo, ou não haver polícia nenhum à porta. Podemos questionar, obviamente, sobre isso, porque a pulseira eletrónica, como sabes, não é um sistema de GPS, não diz se a pessoa que tem uma pulseira sair de casa, a única informação que passamos a ter é que a pessoa deixou aquele espaço a que estava obrigado a permanecer, não nos diz onde está e, de facto, podemos questionar sobre isso. Permite-me interromper-te, uma vez que o Dr. Marinho e Pinto tem mesmo que nos deixar. Sim, eu tenho que vai para Coimbra ainda esta noite e quero desde já agradecer-lhe estar aqui connosco, também, sendo que esta noite devíamos estar a falar da sua candidatura, das eleições legislativas e contamos tê-lo cá numa data próxima para podermos então fazer esta entrevista. Muito obrigada. Muito obrigado também. Boa noite. Cláudia, continuando o teu raciocínio. Sim, pronto. Podemos nos questionar, obviamente, se uma pulseira eletrónica, que não é um meio GPS, que não diz onde é que a pessoa estava, se dissesse, eu até dou de barato que se dissesse, se a pulseira eletrónica dissesse que a pessoa neste momento está em casa de uma testemunha com quem não podia falar, ou fora de casa, ou melhor, até diz se a pessoa está fora de casa, mas não diz onde está. Também não diz com quem está a falar, nem se está no computador, a falar com alguém, e, portanto, eu, de facto, confesso que não consigo perceber como é que uma pulseira eletrónica consegue evitar mais o perigo de perturbação do inquérito do que do que uma força policial à porta. Se é emendar a mão ou não, o que te digo é, formalmente o que é dito aqui pela Procuradoria-Geral da República é que a prova está consolidada e, portanto, se a prova está consolidada, o risco de a perturbar é menor e, ainda assim, continuava a entender o Ministério Público, segundo o juiz, que também havia perigo de fuga. Para o juiz Carlos Alexandre, havia apenas e só perigo, entende que existe apenas e só perigo de perturbação do inquérito e, por isso mesmo, ficou numa situação em que não pode aplicar uma medida de coação mais gravosa que aquela que o Ministério Público propõe. Ou seja, se o juiz, isto para te dizer o seguinte, se o juiz Carlos Alexandre tivesse acolhido também a tese de que há perigo de fuga, podia ter optado pela prisão preventiva, mesmo com o Ministério Público a propor a obrigação de permanência na habitação, vulgarmente
designada prisão domiciliária. Prisão domiciliária. Há aqui outro dado informativo que podíamos valorizar neste momento, é que no comunicado da Procuradoria-Geral da República, neste parágrafo, é que efetivamente se fala que, face à prova reunida desde a última reapreciação, se mostra reforçada a consolidação dos indícios. Neste período foram ouvidas cerca de 10 pessoas e realizadas mais de 30 diligências de busca. E, portanto, nos últimos 3 meses houve muitas movimentações, avançou-se e estamos claramente numa fase nova, provavelmente, deste inquérito. Sim, mas ao mesmo tempo também o comunicado aqui do juiz, ou melhor, da juiz-presidente da comarca, mas que no fundo é quem faz a comunicação que partiu do juiz Carlos Alexandre, diz o juiz que não foram invocados factos novos, daí não ter sido necessário, diz o juiz, portanto, que não foram apresentados factos novos face à reapreciação efetuada a 9 de junho, pelo que foi julgado desnecessário ouvir novamente o arguido. E aqui vale a pena explicar uma coisa, porque as pessoas muitas vezes confundem, entendem que se alguém está em prisão preventiva é mais culpado do que quem está com um simples termo de identidade e residência ou do que quem está com pulseira eletrónica ou com caução. E não tem rigorosamente nada a ver com isso. A medida de coação não serve para definir o grau de culpabilidade de alguém. Serve apenas e só para verificar se existe perigo de fuga, perigo de perturbação do inquérito, e perigo de perturbação do inquérito é destruição de prova ou condicionar testemunhas, e depois perigo de continuação da atividade criminosa, que neste caso não seria muito possível, especialmente no crime de corrupção, porque já não estamos a falar de um titular de cargo político, portanto, José Sócrates já nem estaria em condições de praticar este crime. Portanto, não subsiste para o juiz o perigo de perturbação do inquérito e, numa medida tão elevada, que ainda assim implica uma medida privativa da liberdade. Quer dizer, não está na prisão, é certo, mas continua a ser uma medida privativa da liberdade e que continua a correr aquele prazo de 1 ano até para terminar o inquérito. Isto, para esse efeito, o José Sócrates continua preso. Portanto, está preso e daqui, portanto, se até novembro o juiz Carlos Alexandre... será 21 de novembro para vermos uma acusação. Uma acusação. Se vermos objetivamente de que é que José Sócrates é, de facto, acusado. Claro. Porque neste momento é suspeito. É suspeito, é mais do que suspeito, é uma arguído. coisa diferente do que um processo judicial, não é? É um inquérito que é diferente de um despacho de acusação, ou de um despacho de arquivamento, ou de um julgamento. Portanto, estamos ainda na fase inicial em que a investigação está a decorrer, estão a ser recolhidas provas. Depois, terminada esta fase, até dia 21 de novembro, o procurador, que é quem investiga, tem que necessariamente dizer se acusa ou se arquiva. Parece muito pouco provável que arquive, quando vem, nesta altura, estamos em setembro, dizer que consolidou a prova, portanto não me parece nada óbvio que vá arquivar. Portanto, necessariamente isto dará um despacho de acusação. E esse despacho de acusação tem de ser dado forçosamente até dia 21 de novembro. Caso contrário, José Sócrates terá de ser libertado porque continua preso. Está preso em casa, mas está preso. Muito bem, nós estávamos com 2 momentos, esperávamos 2 momentos particulares. Um deles, a reavaliação da medida de coação que iria ser feita pelo juiz Carlos Alexandre daqui a uns dias e que foi antecipada, mas também estávamos à espera de um recurso apresentado pela defesa no Tribunal da Relação e que por sorteio calhou ao juiz Rui Rangel, ao juiz desembargador, que teria que avaliar a questão da especial complexidade do caso, que, como sabemos, implica prazos mais alargados, quer para a investigação, quer para o facto do arguido poder ficar mais tempo. Como é que isto se cruza? Como é que isto se Cláudia, cruza? peço desculpa porque Sim. vamos fazer uma pequeníssima pausa para continuarmos esta conversa com a Cláudia Rosenbusch, a nossa especialista de justiça, a nossa jornalista que acompanha estes casos, e espero que volte connosco. Até já.